Oi, pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula hoje na apostila número 5, páginas 195 a 197. E o tema é bem agradável, a entrevista, que é um gênero textual em que alguém questiona outra pessoa acerca de um tema que seja realmente importante, tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador. Há diversos tipos de entrevistas. Há entrevistas econômicas, há entrevistas políticas, há entrevista das celebridades, ou seja, todo tipo de assunto pode gerar uma entrevista. É óbvio que nós também temos a entrevista de emprego. Essa daí, ela é um pouquinho diferente, porque nela estão inseridas algumas pegadinhas para verificar o nível de improvisação do entrevistado, tá? E esse entrevistado, de acordo com que ele for responder a questão, ele será eleito aí para a vaga pretendida, tá? Toda entrevista precisa ter obrigatoriamente manchete ou título. O que é isso? Qual o nome da entrevista? Tá? Eu preciso colocar um nome, preciso chamar a atenção do meu leitor para aquela produção que eu estou realizando. Lembrando que a entrevista também é um dos tópicos do jornalismo, tá certo? Nós também temos a introdução. O que é a introdução? É justamente você qualificar o seu entrevistado. Quem ele é? De onde ele veio? Quais títulos que ele tem? Quando eu digo títulos, eu estou me referindo à questão aí de universidade, formação, tá? E qual é o nível de conhecimento dele, tá? Sobre o tema que ele está falando. Eu não posso pegar qualquer pessoa e tratar sobre, por exemplo, economia e querer tirar dela informações que sejam primordiais, exatas. Eu tenho que fazer esse tipo de entrevista com pessoas que sejam do mercado financeiro ou alguém que estude o mercado financeiro. Um exemplo, se eu estiver entrevistando o presidente do Banco Central, a ele eu farei diversas perguntas, como taxa de juros, inflação, o dólar. Por que para ele eu dirigiria essas perguntas? Porque ele é a autoridade máxima do mercado. E a ele compete essas informações. Ele poderia passar com exatidão aquilo que eu estaria perguntando e com propriedade, ou seja, com muito conhecimento. Então é muito importante a gente ter em mente o seguinte: cada entrevistado tem o seu segmento e você tem que sempre escolher aquele que possui conhecimento sobre aquilo que você fará. É um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma entrevista pessoal. Se eu estiver fazendo uma entrevista pessoal, como algumas revistas fazem, é diferente, porque ela vai abordar o mundo íntimo de alguém. Mas é muito diferente da entrevista que é produzida para o mercado, para a política, para a sociedade de modo geral. Então, quando eu disse que há diversas formas de entrevistas, a gente tem que se atentar a esse detalhe. Vou dar um exemplo. Eu não posso tratar sobre questões relacionadas à saúde simplesmente com alguém que foi atendido no posto de saúde. Aquela pessoa tem um conhecimento apenas mínimo sobre o tema. Agora, se eu quero entender mais sobre o assunto, eu tenho que falar com um enfermeiro, eu tenho que falar com um médico, eu tenho que falar com o secretário da saúde, eu tenho que falar com o ministro da saúde ou um cientista, porque ele vai me dar as respostas que eu preciso, tá bom? Lembrando o seguinte, que uma entrevista também possui o corpo da própria entrevista, que são as perguntas que você fará e as respostas que surgirão daí. Me perguntaram certa vez se a entrevista precisa ser toda elaborada antes de ser iniciada. Ela deve ter um esqueleto. O que é isso? Algumas questões previamente elaboradas. Mas, no decorrer da entrevista, se você perceber algo que você não tenha anotado e o entrevistado te tenha dito algo muito interessante, você pode utilizar-se da improvisação para criar uma nova pergunta e aí passar para o entrevistado que fará a resposta adequada. Por que isso é importante? Esse jogo de bate-bola. Porque para não ficar engessado. Ela não pode. Às vezes o entrevistado está dizendo algo tão interessante, eu preciso me aprofundar sobre aquilo, e se eu estiver engessado, vamos dizer, num esqueleto pronto, eu vou deixar passar algo que seja interessante. E como já disse aqui, né, a entrevista faz parte do mundo do jornalismo. O jornalismo ele é dinâmico, ele não é estático, ele não é parado. Ele se constrói a partir de fatos, de dados que vão surgindo de acordo com o tema, com o assunto e com o dia a dia. Tá certo? Outra coisa importante, a nossa apostila abordou, né, a questão, olha que interessante, posso falar sobre diversos assuntos. O que é felicidade?
Para mim, a felicidade pode ser uma coisa, para você pode ser outra, tá? E colocou aqui algumas personalidades do mundo, tanto científico quanto literário, respondendo acerca desse tema, que parece ser muito fácil, mas não é. Falar sobre sentimentos é algo que vem carregado de emoções, tá? Que vem carregado de lembranças e vai variar de acordo com cada entrevistado, tá certo? Agora, o que eu peço para vocês é o seguinte, que vocês produzam para mim uma entrevista. Primeiramente, uma entrevista pessoal com alguém da sua família, tá? Vocês vão falar aí sobre algo relacionado à vida dela. Você vai fazer para mim no máximo são 5 questões, tá? Relacionando aí as habilidades que essa pessoa possui. E você vai estar postando para que eu possa dar uma conferida, tá certo? Então até a próxima aula, pessoal. Um grande beijo, fica com Deus e até lá, gente. Tchau, tchau.